uma demanda. TV Câmara, Campinas. Pois é, boa tarde para você que está acompanhando ao vivo a programação da TV Câmara Campinas. Falamos do plenarinho, onde será realizada a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo vereador Vinícius Gratti. O tema principal será Laboratório Vivo. A reunião vai contar com especialista da área. Fique conosco ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso convidado, não sem antes declarar aberta a pauta dos trabalhos da 9ª reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia, aqui da Câmara Municipal de Campinas. Boa tarde. E agradecer então o nosso convidado, o Dr. Juliano Bolognese Archili, que é engenheiro elétrico formado pela Unicamp, e que é analista de projetos de eficiência energética na CPFL Energia. Vai abordar aqui para a gente as ações que a CPFL Energia vem desenvolvendo no distrito de Barão Geraldo para a implementação de novas tecnologias, e falará também o conceito de pesquisa, que é o Laboratório Vivo, o Living Lab, é isso? Então, quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando via rede social, via TV Câmara, e então eu passo a palavra para que ele possa fazer aqui a sua apresentação e, ao final, que nós possamos fazer também algumas considerações a respeito do tema. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu passo a palavra a você, então. Bom, boa tarde a todos. Agradeço ao vereador Vinícius pelo convite. É uma honra aqui estar representando a CPFL por esse tema tão relevante para a cidade de Campinas e também para a Comissão de Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje aqui a gente vai abordar um pouco dos temas relacionados ao Laboratório Vivo que a CPFL vem desenvolvendo no distrito de Barão Geraldo, aqui na nossa cidade. Esse projeto... sim, desculpe. Sai na TV, né? Obrigado. Esse projeto, na verdade, ele é um conjunto de ações que nós iniciamos aí desde 2012 dentro da área de inovação da CPFL, com o intuito de testar novas tecnologias emergentes no mercado, tecnologias essas de pesquisa e também de escala comercial. Esse projeto segue um ciclo de desenvolvimento que a CPFL julga relevante, né? Hoje, o tema da inovação e da sustentabilidade está muito em alta, mas é algo que a CPFL já vislumbrava há um passado não muito longe, né? E que nós fomentamos um círculo de desenvolvimento sustentável, que, como os senhores podem ver pela apresentação, ele se iniciou pelo desenvolvimento de uma usina solar fotovoltaica centralizada. Essa usina, que fica no distrito de Tanquinho, aqui em Barão Geraldo, nós instalamos 1,1 megawatt de painéis solares lá, que dá em torno de 4.000 painéis instalados, para estudar justamente o fomento da geração centralizada. Isso era algo inovador no Brasil, não existiam usinas solares no estado de São Paulo na época, em 2012, e a CPFL fez esse projeto pioneiro. Posteriormente, instalando a parte de geração centralizada, houve a necessidade de avaliar como seria a geração feita pelo próprio consumidor na sua residência. A geração hoje distribuída, um tema tão relevante, tão em alta, que está sendo discutido até atualmente pelas entidades do setor, mas como seria essa de fato penetração nos clientes e consumidores? Foi aí que a CPFL desenvolveu seu segundo projeto, que é o projeto dos telhados solares de Barão Geraldo, onde nós instalamos 231 sistemas em diferentes consumidores desse distrito. Posteriormente, avaliando os impactos dessa geração dentro da rede elétrica da CPFL de baixa tensão, também veio uma nova vertente. Mas e os veículos elétricos? Como seria, quando o consumidor tiver os veículos elétricos na sua residência, poder utilizar nas cidades? Como será que a rede vai se comportar? Nenhuma distribuidora de energia na época, isso em 2013, sabia como seriam essas novas tratativas do setor, a regulação. Foi aí que a CPFL lançou o programa Emotive de mobilidade elétrica.
e fez a aquisição de diversos veículos elétricos e instalou diversas estações de recarga no município de Campinas e algumas estações intermunicipais para verificar como seria o comportamento da rede com a inserção desses veículos. Isso trouxe muitos ganhos para o setor e contribuições relevantes, né, ao longo da cadeia. Posteriormente, viu-se que como nós vamos chegar até o consumidor final, fornecer todos os dados que o consumidor deseja em termos de quanto eu consumo, que forma que eu consumo, para que equipamento. Com isso, a CPFL passou a parte de medição de 100% de seus consumidores de alta tensão e também um projeto piloto para os consumidores de baixa tensão. Isso com transmissão real desses dados de geração, utilizando uma tecnologia de transmissão de dados exclusiva e muitas vezes até não precisando mais o consumidor aguardar um leiturista verificar a medição até o final do período de medição. Além disso, uma nova vertente surgiu agora em 2017, que foi a questão de armazenamento de energia, um tema que para veículos elétricos já havia surgido. O veículo elétrico precisa de uma bateria, mas como seria se o consumidor na sua residência tivesse uma bateria para ter essa possibilidade de gerenciamento da sua energia e eventualmente se desligar da concessionária? Hoje a CPFL fornece um serviço público e o consumidor ele tem que comprar da concessionária da sua região. Mas como seria se ele pudesse se desligar? Então a CPFL lançou um novo projeto que está em andamento hoje em Barão Geraldo também, para analisar o impacto dessa geração e também armazenamento de energia. E por fim, e não menos importante, a parte de eficiência energética, porque aplicar todas as tecnologias gera economia significativa de energia, mas também ações de consumo eficiente e utilização de equipamentos eficientes nos possibilita o uso consciente da energia e a própria economia de energia. Então, a CPFL desenvolveu ações de monitoramento inteligente para residências. No caso, o consumidor teria acesso ao consumo individual de cada equipamento, saber qual é o funcionamento do seu equipamento, qual é o equipamento que está consumindo mais ou menos energia, qual que precisaria de uma manutenção preventiva. E esse foi a quinta vertente desse ciclo que nós desenvolvemos em Barão Geraldo. Em termos de investimento, a gente frisou até que esse investimento ultrapassa 90 milhões de reais ao longo desses 12 anos, então é um valor expressivo que a companhia vem investindo nesses projetos, porque ela realmente acredita nesse potencial dessas tecnologias e como se moldar para um mercado futuro de consumidores exigentes e com muita informação. Apenas repassando um pouco sobre a localização do Living Lab, para aqueles que conhecem a nossa cidade de Campinas, ele fica ali no distrito de Barão Geraldo, muito próximo à Universidade de Campinas. Então, todo aquele ramo elétrico, nós separamos ele para fazer essa implantação das tecnologias. O bacana dessa inovação é que nós simulamos ali uma cidade de médio porte, porque diariamente nós temos cerca de 100 mil pessoas circulando neste local. Então, o comportamento dessas tecnologias e os resultados são significativos e testados em loco, o que garante a confiabilidade até para a divulgação desses resultados. Nesse próximo slide, um pouco mais minucioso, nós temos as ações desenvolvidas aí no distrito de Barão Geraldo. Bem na parte superior da imagem, nós temos a usina solar de Tanquinho. Lá ela fica numa subestação da CPFL, bem ao lado dos nossos transformadores. Ali nós temos a usina solar, onde nós testamos as tecnologias de painéis fotovoltaicos, e a parte de armazenamento de energia. Esse ramo vermelho é o nosso alimentador, que é o ramo elétrico que chega até Barão Geraldo. No centro de Barão Geraldo vocês podem ver que temos a Universidade de Campinas, onde nós temos todas as ações desenvolvidas: armazenamento de energia, eficiência energética, medidores inteligentes, mobilidade elétrica. Além do mais, no canto inferior à esquerda, nós temos toda a parte residencial de Barão Geraldo, onde foram instalados todos os painéis solares nos consumidores, e também a parte de recarga de veículos elétricos em algumas residências, armazenamento de energia e os medidores inteligentes. Em alguns desses clientes, nós estamos testando o conceito de Smart Home, que é basicamente ele ter todas as possibilidades de recarregar o veículo elétrico, a geração renovável, os medidores inteligentes e o armazenamento de energia, tudo funcionando simultaneamente, com ele, consumidor, tendo o poder de escolha da sua
do seu fornecimento, hora da distribuidora, a hora própria, e isso testando novas metodologias de regulamentação. Mas afinal, por que a CPFL desenvolveu um Living Lab? Por que um Living Lab? Basicamente, a concessionária de energia, ela tem os seus parceiros, muitas vezes entidades de pesquisas, universidades, e um ambiente controlado de testes, um ambiente não real, não aplicado aos clientes. Foi por isso que a CPFL estrategicamente escolheu o distrito de Barão Geraldo por ser próximo, ter condições técnicas ideais para testar e comparar essas tecnologias em loco. A análise desses impactos técnicos, econômicos e regulatórios, eles são necessários para essas tecnologias, porque muitas delas são disruptivas e não têm regulamentação no país até o momento. Além disso, você tem um ente ativo nessa cadeia que é o consumidor. Como ele vai aceitar essa tecnologia, se ele vai ter um entendimento da tecnologia, como ele vai assimilar tudo isso e se ele vai de fato fazer uso dessa tecnologia. Então, nós fizemos o teste dessa relação com os consumidores. Além disso, esses ensaios permitem aos pesquisadores que eles analisem de fato o mundo real. Nós compramos essas tecnologias, né, fomos em busca no mercado de tecnologia comercialmente já aplicável, desenvolvemos algumas delas, mas tudo foi aplicado e tudo funciona hoje no Distrito de Barão Geraldo. Os consumidores fazem uso disso, não é nada em escala de teste, está tudo funcionando, justamente para simular um ambiente real. E além disso, nós temos a questão do prosumer. Hoje, essa nomenclatura prosumer surgiu porque hoje os consumidores não são simplesmente passivos no sentido de recebe a conta de luz, paga a conta de luz e simplesmente continua consumindo. Não, hoje o consumidor ele tem uma criticidade do que ele está consumindo, seja por aquisição de rede de dados móveis, de celulares, por exemplo, ou qualquer bem de consumo. A energia não seria diferente. Então, qual que é o objetivo do consumidor? Ter cada vez mais informação sobre o que ele está fazendo, consumindo. Então, isso é de suma importância para nós levarmos a informação para o consumidor e também atendermos os anseios dele, que é o nosso foco principal, sempre foi o cliente. Agora, repassando um pouco cada subprojeto que nós desenvolvemos, aqui nós temos a usina solar de Tanquinho. Como eu disse anteriormente, nós instalamos 1,1 MW de painéis solares, que é um pouco mais de 4.000 painéis instalados, logo ao lado da nossa subestação. Inicialmente, em 2012, nós não tínhamos no Brasil usinas desse porte ou com o objetivo de geração solar fotovoltaica. Tanquinho, na verdade, é uma usina de pesquisa. Ela tem 5 tipos diferentes de painéis solares, pois na época não se sabia comercialmente qual seria o melhor tipo de painel para ser utilizado, qual a melhor orientação em relação ao sol, como seria essa geração, a parte de caimento desses painéis, porque painéis solares, muito se diz, eles duram 25 anos. Mas será que duram mesmo nas condições do Brasil, dos locais? Hoje, com o Tanquinho, a CPFL tem total segurança para dizer como é o decaimento desses painéis, porque nós temos em loco e o acompanhamento dessa usina. Além disso, todas as contribuições que essa usina trouxe para o setor elétrico ajudaram muito o Ministério de Minas e Energia e a própria Agência Nacional de Energia Elétrica na formação dos leilões hoje, que nós temos muitas usinas solares no Nordeste, muitos dos resultados desse projeto. E para nós é uma satisfação muito grande ter isso em Campinas, ainda mais pela referência que essa usina se tornou para toda a comunidade da cidade e também para o estado como um todo. Passando agora para o projeto de mobilidade elétrica, o projeto Emotive, aí dando uma dimensão um pouco do que foi esse projeto, a CPFL ela nunca foi o objetivo o desenvolvimento de um veículo elétrico. Acho que nós temos bons players no mercado que já fazem essa parte de desenvolvimento de veículos. A CPFL basicamente adquiriu 39 veículos na sua frota, veículos operacionais, veículos para executivos, o uso dos colaboradores também, os quais percorreram ao longo de 5 anos de projeto 434 mil quilômetros. Isso tudo monitorado, ou seja, cada usuário do veículo fazia o registro da quilometragem inicial, final, quantos ocupantes no veículo, uso de ar-condicionado, várias variáveis que influenciam no consumo do veículo elétrico. Então tudo isso foi computado, uma base de dados enorme. Além disso, nós conseguimos mensurar toda a energia consumida por esses veículos ao longo desses 5 anos, o que foi de suma importância para os resultados do projeto. Além disso, a CPFL instalou 30 estações de recargas, sendo 28 na cidade de Campinas
e 2 intermunicipais para transporte rodoviário. Em Campinas, nós testamos vários modelos, estações públicas para uso de taxistas da cidade, até no Parque do Taquaral nós instalamos cidades, em shoppings. Então essas estações estavam disponíveis para quem tivesse um veículo elétrico, poderia utilizar sem custo algum, porque tudo isso nós queríamos computar, como seria a recarga, a utilização do usuário. Além disso, qual o real impacto desses veículos na rede? Será que se eu tiver uma percentual de 10% dos veículos, 20%, será que minha rede realmente vai suportar? Isso nós não tínhamos resposta no início do projeto. Então foi um tema muito discutido e avaliado para a realidade da CPFL, das redes da CPFL em Campinas. Além disso, como eu posso regulamentar até a parte de cobrança dessa recarga, dessa energia que o consumidor vai fazer, o uso e depois remunerar a distribuidora por essa estrutura. Então, tudo isso foi avaliado também conforme o uso dos usuários. E por final, nós tivemos um resultado bem satisfatório e até uma contribuição que nós fizemos para a Agência Nacional de Energia Elétrica a respeito de um resultado do projeto, que simulando uma taxa de penetração de 5% da nossa frota hoje de veículos a combustão, se 5% fossem de veículos elétricos, basicamente 80% das redes da CPFL estariam totalmente preparadas para absorver esses veículos sem nenhum problema ou necessidade de reforço, troca de equipamentos. É claro, algumas redes específicos serão casos peculiares, mas em geral estaríamos preparados. Isso foi uma informação relevante para o setor na época. A terceira vertente, que foi um projeto iniciado em 2014 dos telhados solares, a CPFL se deparou com a seguinte realidade: temos uma usina centralizada, mas a tecnologia do sistema fotovoltaico está se tornando acessível ao consumidor final. Quem não gostaria aqui, acho que dentre os senhores, de ter um sistema fotovoltaico na sua residência, ter uma energia renovável, algo muito satisfatório, né, do ponto de vista ambiental. Então, a partir disso, a CPFL falou: como será que a minha rede vai se comportar com o consumidor gerando energia e injetando na rede, e não o fluxo inverso, só consumindo energia? A partir disso, nós desenvolvemos o projeto dos telhados solares, no qual escolhemos 2 ramos elétricos em Barão Geraldo, específicos, em baixa tensão, e fizemos uma seleção dos consumidores nessa região, todos os consumidores que tinham viabilidade técnica, onde foi avaliado previamente, foram convidados a participar desse projeto, e dentre eles nós selecionamos 231 sistemas. Aí nós tínhamos consumidores dos mais variados tipos, de baixo consumo, médio consumo e alto consumo, além de consumidores residenciais, pequenos comércios e até indústrias. Instalamos esses sistemas ao longo de cerca de 8 meses em Barão Geraldo para avaliar o impacto dos propriamente sistemas, avaliamos tecnologias diferentes de painéis, de inversores, para saber como se comportaria a questão de garantias, de manutenção, e fizemos o treinamento desses consumidores para operar esses sistemas, para entenderem como é que funcionava a tecnologia solar fotovoltaica. Essa nova realidade fomentou muito a discussão e a regulamentação dessa microgeração distribuída. A própria ANEEL já tinha uma regulamentação vigente desde 2012, porém, contribuições desse projeto foram assimiladas na resolução em 2015 e agora estamos novamente numa revisão e a CPFL fazendo contribuições com base no resultado desse projeto específico. E pode-se afirmar que, de todos os sistemas instalados, a rede da CPFL apresentou viabilidade técnica de suportar esses sistemas, então não seria um risco à concessionária, e também o consumidor estaria também 100% protegido em termos técnicos para a operação desses sistemas. Os desdobramentos desses projetos, a gente hoje desenvolve 3 ações, que é um controle específico de tensão para esses tipos de sistemas, que são projetos recentes que também estão no distrito de Barão Geraldo. A quarta vertente já é uma vertente mais dentro da residência do consumidor, que é a questão da desagregação do consumo. Esse termo um pouco desconhecido é relativo a você desagregar a sua carga. Hoje eu tenho a minha conta de energia, eu consumo 200 kWh mês, mas eu consumo 200 kW em quê? Então, esse projeto veio para isso, para dizer, no mês eu consumi 1 kWh para minha geladeira, 1 kWh para o meu ferro de passar roupa. Então, hoje, com esse projeto, nós conseguimos levar essa informação ao consumidor. Nós temos 3 formas de fazer isso.
E no projeto nós desenvolvemos os equipamentos, protótipos, que hoje estão em escala comercial para esse tipo de análise. São eles: a questão do medidor concentrado. É um medidor específico para eu colocar em cada tomada dos cômodos e ele fornece a assinatura elétrica de cada equipamento que eu tenho. Ou seja, eu consigo saber quanto de energia cada equipamento está consumindo. Porém, ele é um equipamento, por ser bem específico, tem um custo um pouco mais elevado. Pensando num controle mais macro do consumo, nós desenvolvemos o sistema semi-concentrado, que seria instalado em quadros de energia da residência. Mas também seria possível pegar a assinatura elétrica desses equipamentos. Então eu saberia quanto que minha TV consome, meu chuveiro consome e assim por diante. E por último, o medidor distribuído, que seria praticamente ligado no medidor hoje da concessionária e também forneceria a questão da assinatura elétrica dos equipamentos e o consumo. Porém, esse um pouco com menos precisão, mas também com a mesma finalidade, mas com um custo mais econômico. Esses consumidores, como vocês podem ver na imagem, eles teriam acesso até aos aplicativos para ver o consumo da sua residência, separado por equipamentos. No canto superior é o próprio protótipo do equipamento, chama-se LoRa, que nós desenvolvemos para ser instalados nas residências. Então, essa é uma nova maneira, um novo serviço do consumidor para ele enxergar o consumo de energia, não somente por uma fatura com o valor total da sua conta. Hoje o consumidor teria acesso a isso se assim desejasse. Além disso, levamos essas contribuições desse projeto para a agência, pois hoje a regulamentação ela só diz que a responsabilidade da distribuidora é do medidor para a sua rede. A partir do momento que eu tenho medidores dentro da residência do consumidor, isso estabelece uma nova relação com esse consumidor. Então, novas regulamentações seriam necessárias. O próximo assunto a ser discutido é a questão do armazenamento de energia. Esse tema, também muito atrelado à questão dos veículos elétricos, que puxaram a questão do armazenamento de energia, trouxe a opção: e se o consumidor já com painel solar, veículo elétrico, tivesse baterias em sua residência? Como seria esse tipo de utilização? Ele poderia se desligar da rede da concessionária de energia? Vamos estudar. Então, a CPFL desenvolveu, agora em andamento esse projeto, em 3 vertentes diferentes. Nós temos um armazenamento de energia instalado em uma subestação da CPFL. Mas por que instalar numa subestação? Justamente para garantir a qualidade da energia para o nosso consumidor. Hoje, a questão de oscilação de energia, eventualmente por intempéries ou outros fatores técnicos, gera muitas vezes algum contratempo para o nosso consumidor. Se colocarmos um sistema de armazenamento, nós conseguimos garantir que essa qualidade não vai ser prejudicada, ou seja, maior confiabilidade do sistema para o consumidor. A segunda vertente: e se tivermos transformadores instalados baterias instaladas nos transformadores das vias, né, dos condomínios, por exemplo, das vias de ruas também? É um novo foco, porque também garante a qualidade de energia que está sendo fornecida para o meu consumidor. Além disso, a última vertente seria propriamente instalar na casa dos consumidores. Então, como apresentei anteriormente a questão da Smart Home, o conceito de Smart Home, nós instalaremos 5 sistemas de armazenamento de energia em clientes residenciais, já com painéis solares, recarga de veículo elétrico e a desagregação do consumo, para ver como esse consumidor se portaria à sua residência e como poderia ser utilizada essa energia, se ele poderia se desconectar da rede da CPFL e, porventura, se seria interesse ele ter esse serviço ou como a concessionária poderia utilizar. Também espera-se que esse projeto traga um know-how para a nossa empresa, em vista de que é uma tecnologia muito nova. Assim como o Tanquinho foi uma usina solar em 2012, que a CPFL não tinha o know-how desse tipo de tecnologia, hoje o armazenamento é essa tecnologia. Então, nós esperamos adquirir esse know-how, contribuir regulatoriamente para que isso seja possível de utilização dos nossos consumidores em um futuro muito próximo. O próximo tema é o nosso Smart Campus. Para todos que conhecem a nossa cidade de Campinas, e temos muito orgulho de ter a nossa Universidade Estadual de Campinas em Barão Geraldo, a Universidade Estadual, para surpresa minha e acho que de muitas das pessoas, ela não tem um controle da sua conta de energia. Basicamente é um medidor único hoje
que fica na subestação da CPFL, onde é o fornecimento para a Unicamp. Porém, cada instituto da Unicamp não tem a medição individualizada do consumo, ou seja, não se sabe quanto cada instituto consome ou se há desperdício de energia. Esse projeto veio justamente para isso. Foi desenvolvido dentro do campus da Unicamp medições individualizadas para cada um dos departamentos e institutos da universidade. Medidores esses ligados em um centro de monitoramento integrado, onde é possível verificar o consumo em tempo real desses prédios. Isso já tem gerado resultados práticos para a universidade, como, por exemplo, revisão do contrato de fornecimento de energia, ou seja, a universidade às vezes estava demandando mais energia do que realmente necessitava. Também a parte de eficiência energética, houve-se muita política de uso consciente de energia, a parte de uso consciente dos equipamentos. Por ser uma universidade estadual, era muito comum os equipamentos ficarem 24 horas ligados. Vamos mudar essa cultura. Então, nós levamos isso para o campus da Unicamp. Além disso, fizemos ações pontuais de substituição de iluminação por LED, a parte de ar-condicionados trocamos por modelos mais econômicos, com tecnologia inverter, e também instalamos uma usina solar de 534 kW na Unicamp, cerca de metade do tamanho da usina de Tanquinho, principalmente sobre o ginásio da universidade, que hoje é um orgulho para eles esse projeto. E além disso, temos ações correlatas, que é a parte do ônibus elétrico com parceiros. Nós, em pouco tempo, nós teremos um ônibus elétrico na frota do circular interno da universidade, justamente na questão de emissão zero de carbono, a parte de sustentabilidade. E além disso, a universidade está desenvolvendo juntamente um plano de etiquetagem dos prédios dela. Ou seja, todos os prédios hoje da Unicamp eles vão ter um selo, como se fosse um selo que nós temos nos equipamentos eletrodomésticos, avaliando as categorias A, B, C e D, conforme a eficiência energética dos prédios, considerando climatização, iluminação, geração de energia, tudo isso feito dentro da universidade. Então a mudança de cultura na universidade foi muito profunda. E hoje, ao final do projeto, nós pretendemos lançar um livro sobre esse projeto para incentivar outras entidades e instituições no Brasil a seguir esse modelo da Unicamp, que é um modelo que nós consideramos vencedor. E por fim, nós temos o projeto mais disruptivo da CPFL até o momento, que seria a parte de microgrid. O microgrid, puxando um pouco o tema que eu abordei anteriormente de armazenamento de energia, e quando o cliente se desligar da CPFL, como é que vai funcionar? Ou como seria essa rede? Então a CPFL desenvolveu o tema para Barão Geraldo também, aplicando a tecnologia em dois modos: operando conectado, que a gente considera o modo normal, e o modo de emergência, que seria como ilha. A rede tem algum problema técnico, alguma oscilação, eu desligo esse ramo elétrico e ele opera individualmente sem a rede. Então, nós temos 4 ações básicas nesse projeto, que é um laboratório propriamente de testes, temos uma parte de um pequeno um ramo elétrico que vai ser testado dentro da CPFL, funcionando isoladamente. Temos uma outra ação que vai ser no campus da Unicamp também, funcionando isoladamente. E, por fim, um condomínio de residências em Barão Geraldo que vai funcionar ilhado da rede, com geração fotovoltaica, armazenamento de energia e demais tecnologias. Então, o objetivo basicamente é testar essas tecnologias funcionando em sincronia e o método de controle disso, que também é algo novo para nós como entes do setor e para toda a parte de empresas do segmento também. Além disso, operar remotamente e de forma ilhada da rede vai requerer uma regulamentação ou procedimentos técnicos de segurança, porque a segurança é um valor inegociável para a CPFL. Então, nós também temos nos nossos projetos esse compromisso, levar segurança ao nosso consumidor. Além disso, esses modelos regulatórios vão gerar alterações na regulamentação da ANEEL. Então, nós pretendemos ser pioneiros levando essas diretrizes para a agência. E, por fim, integrar todo o contexto de Barão Geraldo com esse projeto, dentro daquele ciclo de 5 ações que eu passei inicialmente, em um único ecossistema que pode funcionar autonomamente, muitas vezes, sem a regulamentação ou o controle da CPFL, por exemplo. E é isso. Eu agradeço muito pela atenção de todos e estou aberto aí às dúvidas e à disposição para maiores esclarecimentos.
Bem, obrigado, Juliano, pela sua apresentação. Com certeza muito esclarecedora. Trouxe aqui uma gama de informações que acredito que a grande maioria não conhece. Eu mesmo não conhecia boa parte das informações que você trouxe. E então, primeiro, parabenizá-lo aí pelo seu trabalho, agradecer por sua apresentação, sua presença aqui. Eu ouvi atentamente a sua palestra e eu gostaria que você comentasse um pouquinho, ou então, como é que fala? Desse um pouco mais de detalhes, talvez. Quando você disse que nos imóveis que possuem os telhados solares, você consegue ter, dependendo da instalação que é feita em cada imóvel, informação de quanto cada um consome, como consome, né? Essa informação com a energia que vem de fora e a local, ela tem uma porcentagem, vamos dizer, padrão de quanto se deixa de consumir de fora, quanto é autônomo de dentro. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sem Por problema. Acho que só fazendo um overview de tudo, como é hoje e o que a gente tem de tecnologia instalada. Hoje, para quem tem geração distribuída fotovoltaica na sua residência, o consumidor tem um medidor que chama-se bidirecional. Esse medidor, diferentemente do medidor convencional, ele consegue fazer a leitura do que é consumido pelo consumidor e do que é injetado na rede, mas apenas do que é injetado. Aquilo que o consumidor com o painel solar gera e consome instantaneamente, ele não tem esse controle, que é justamente o que o nosso equipamento de desagregação do consumo consegue fornecer para ele. Porque dentro da residência o consumidor tem o inversor fotovoltaico, que é onde gera propriamente energia fotovoltaica injetada na rede. Ali eu tenho a leitura bruta desse meu dado. E eu tenho o dado da concessionária no medidor de quanto sai. Então, até eu consigo fazer uma conta de quanto eu estou consumindo instantaneamente, mas não é precisa. Esse dado eu consigo agora com esse medidor de desagregação de consumo dentro da residência. Mas, como eu até frisei, ele não é uma regulamentação que existe hoje no mercado. Ou seja, a distribuidora não poderia fazer instalar esse medidor e ter acesso a uma informação que, teoricamente, é confidencial ao consumidor. Então, há diretrizes para essa avaliação da agência de regulamentação para sinalizar se a distribuidora assumiria, por exemplo, esse tipo de serviço ou seria vendido como um serviço à parte de uma empresa de mercado, por exemplo. Mas hoje, o consumidor, na sua fatura de energia, aquele que tem painel solar, ele tem discriminado a parte de quanto é injetado e quanto é consumido. Mas não, ele não tem, de fato, o saldo que ele consumiu instantaneamente. Então, essa informação viria com esses novos tipos de tecnologias implantadas. Entendi. Tá certo. E na questão da economia? Porque eu acho que tem duas frentes importantes aí que é colocada, que é a questão da economia em si e a questão ambiental mesmo, né? Que você acaba impactando bem menos, e dependendo da tecnologia, praticamente zero de impacto, né? Sim. Então, você acha que a tendência aí para o futuro seria realmente a gente ter otimismo, quer dizer, cair você economizar O custo. no custo e melhorar o impacto ambiental. Sim, com certeza. Acho que tanto a CPFL, eu também vejo que é um caminho que é sem volta, né? Eu acho que a parte de sustentabilidade é um tema que não está só em alta, é uma diretriz e é algo que também a CPFL acredita. Nós somos signatários das 17 ODS das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e eu acredito que essa vertente do consumidor cada vez mais ter geração solar fotovoltaica ou qualquer que seja na sua residência, armazenamento de energia, é um caminho de fato sem volta. E, e é claro, a parte do custo é diretamente proporcional à disseminação dessas tecnologias. Para vocês terem uma ideia,
se pegarmos uma avaliação de 2012 até 2016, o custo de instalação dos painéis solares fotovoltaicos ele decaiu cerca de 40% e vem caindo ainda. Então, isso é muito positivo para a disseminação das tecnologias. Novamente, eu só vejo aumentando essa demanda. Hoje, a demanda por pedidos de conexão na nossa empresa é muito grande. Se vocês pegarem, é um crescimento exponencial muito elevado no Brasil. E, basicamente, a regulação que existe no mercado é para incentivar, mas também para fazer isso com segurança, né? Segurança técnica. Afinal, a rede é interligada. Então, não basta só a gente basicamente ligar algo na tomada da nossa casa sem pensar nas consequências. Então, isso é muito importante. É isso que nós, como empresa, tentamos levar para o nosso consumidor, esse valor de segurança. Então, mas só frisando a questão da ambiental, hoje os nossos consumidores, nós conseguimos ver essa mudança de cultura, que as pessoas estão muito mais ligadas no tema de sustentabilidade, o tema ambiental, e esse tema de geração fotovoltaica, até de armazenamento de energia, tem crescido cada vez mais. A parte de informação tem se demandado e tem que ser cada vez mais disseminada entre a população. Então, eu acho que hoje temos muitas empresas no mercado que oferecem esses tipos de serviço. A nossa preocupação é só que elas ofereçam até com qualidade e com muita informação ao consumidor, que ele saiba justamente o que ele está adquirindo, a questão, como você frisou anteriormente, de como é esse consumo, se ele sabe o consumo instantâneo. Isso muitas vezes não é claro para o consumidor, né? E nós, como empresa, temos essa intenção de, na nossa fatura de energia, por exemplo, ser o mais claros possíveis para evitar qualquer tipo de dúvida. Muito bem. E na questão da troca de informações, você até citou aí a questão das Nações Unidas e tal. Como que é a troca de informações? É claro que é uma empresa privada, né? Mas ela tem aí o seu campo de pesquisa. Então, até essa questão do Barão Geraldo servir como laboratório vivo, um conceito muito interessante. Mas como que é a troca de informações com outros países, por exemplo, em relação à questão da tecnologia? Basicamente, eu posso dizer que o benchmark com outros países, outros centros de pesquisas, ele é constante. É importante frisar que nós trazemos tecnologias de outros países para serem implantadas no Brasil, mas nada é implantado idêntico em outros países. No Brasil, em Campinas, seja em qualquer localidade, cada localidade tem a sua peculiaridade, a sua diferenciação, principalmente quando nós falamos em termos de sistema elétrico, né? Não só a atmosfera de cidades, enfim. O benchmark, assim, ele é muito proveitoso no sentido de conhecer melhores práticas e como é a realidade de cada país. Mas a partir do momento que nós fazemos a instalação dos sistemas aqui, propriamente em Brasil, em Campinas, em outros projetos até que nós conduzimos, ele é 100% nacional, assim, o desenvolvimento com os institutos locais, né? Eventualmente temos algumas pesquisas, compartilhamento de informações e participação de pesquisadores internacionais, porém, isso são casos pontuais. Basicamente, nós desenvolvemos com centros de pesquisas nacionais. E o conteúdo desses projetos de pesquisa e desenvolvimento, nós fornecemos toda a parte de relatórios técnicos e as informações adquiridas para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, são informações, teoricamente, que são publicadas pela agência sazonalmente, então tem acesso a essas informações. Além do que, por exemplo, como quando nós temos o desenvolvimento de um equipamento como aquele de desagregação de consumo, ele envolve uma patente. Então, essa patente ela fica em partes para a empresa, em partes para o centro de pesquisa, de forma democrática pela utilização. Entendi. Muito bem, agradeço. Alguém quiser fazer uma pergunta? Boa tarde, doutor Juliano. Boa tarde. Gostaria de saber se tem previsão de comercialização desse medidor. Esse medidor ele já está em escala comercial. Ah, já está. Sim, sim. Um processo um pouco moroso é a questão do registro da patente. Então, até está finalizado isso,
tecnicamente nós não podemos comercializá-lo. Mas a empresa, que até é uma startup que foi desenvolvida dentro da Unicamp, ela hoje já tem capacidade operacional para a fabricação desses medidores. Basicamente, falta essa definição da questão da patente e o próprio modelo de comercialização, mas ele já existe. Isso vai contribuir muito para a economia, né? Sim, sem dúvida. Porque hoje nós temos vários modelos de tomadas inteligentes, né, smart plugs que nós chamamos, e esses tipos de medidores, só que são todos importados, né? Esse seria um dos primeiros casos aqui 100% nacional com tecnologia. Ok, muito obrigado. Disponha. Bem, então nós vamos partindo aí para o final da nossa reunião. Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a você, Juliano, por ter nos dado aí a honra da sua visita aqui no nosso Poder Legislativo Municipal, aqui na nossa Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. Hoje nós estamos realizando a última do ano. Nós tivemos outras reuniões, quero aqui citar, por exemplo, a reunião em que nós discutimos a questão da inteligência artificial, outra que nós discutimos também o tema a respeito da divulgação científica, também a questão das cidades inteligentes, como melhorar a gestão pública com tecnologia. Também trouxemos aqui professores para falar a questão da contribuição das escolas técnicas na formação de mão de obra qualificada para as empresas de Campinas e região. E todas essas reuniões, bem como a reunião de hoje, nós tivemos diversas informações trazidas, ideias para que depois essas possam se tornar, inclusive, políticas públicas da nossa cidade, como já estão em andamento, por exemplo, políticas públicas nessa área em diversas cidades do mundo. Então, dessa forma, Campinas fica aí também protagonista, através do seu poder legislativo, neste importante debate que é a questão da ciência e da tecnologia. Agradecer a presença de todos, aqueles que nos acompanharam em todas as reuniões que nós aqui fizemos, aos vereadores que também prestigiaram as reuniões e aqueles que nos acompanharam via TV Câmara, via rede social. Essa reunião também, assim como as outras, estará disponível nas redes sociais, no YouTube. Então, agradecer você, Juliano, e deixá-lo aí para suas considerações finais. Eu agradeço a todos os presentes e também aqueles que nos estão acompanhando pela oportunidade de demonstrar um pouco do trabalho da CPFL em prol da cidade de Campinas, e eu acho que nós somos parceiros nesse desenvolvimento da cidade, então podem contar conosco. Agradecer a casa aqui pela abertura e estamos à disposição para novas apresentações e parcerias aí para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Juliano. Eu que fui, inclusive, autor, né, do diploma de honra ao mérito que foi concedido por essa casa à CPFL Energia. Então, agradeço a você e declaro, então, encerrada a presente 9ª reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado a todos. Pois é, voltamos a falar ao vivo aqui do plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, ao lado do vereador Vinícius Gratti, para falar um pouco mais a respeito da reunião que foi realizada ao vivo agora há pouco. Boa tarde para o senhor, vereador. Boa tarde, agradeço aí a audiência da TV Câmara. Bom, queria que você fizesse um balanço sobre a reunião que foi realizada agora. Sim, hoje nós tivemos aí a última reunião ordinária, né, da Comissão de Ciência e Tecnologia, em que o Dr.
Juliano, que é engenheiro elétrico, trouxe aqui informações relevantes em relação ao trabalho que ele desenvolve juntamente na CPFL Energia, em Barão Geraldo, na Unicamp e nos arredores, né, que é o conceito de laboratório vivo. Então trouxe aqui informações a respeito da distribuição de energia fotovoltaica, questão dos carros, veículos elétricos, então questões que trazem aí benefício à população no que diz respeito à questão da economia, aos custos de energia e também à questão ambiental. Uma preocupação aí em reduzir ao máximo a questão do impacto ambiental que atinge a todos. E é um assunto que cada vez mais chama a atenção da população, né, vereador? Sem dúvida, a consciência ambiental, energética, ela vem crescendo a cada ano na população. O próprio professor Juliano trouxe aqui informações, por exemplo, inclusive do que vem caindo os custos de investimento, a questão, por exemplo, da energia fotovoltaica. Então, nesse sentido, é que nós temos esperança de um futuro mais otimista em relação à questão energética e ambiental no nosso país. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, aí uma boa tarde a todos. Então tá bom, muito obrigado. Conversamos ao vivo com o vereador Vinícius Gratti, que é também o presidente da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. Portanto, você segue com a programação normal da TV Câmara Campinas e muito obrigado pela audiência de todos. TV Câmara Campinas.